E aí? Oba! Já começou? Vai começar. Só Vamos tava te começar esperando. agora. Só tava te esperando. Estávamos esperando, então. Sim, sim. Então, gente, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Plete, sócia proprietária da Decide Cursos. Hoje a gente tem um convidado super especial, temos uma live com o Luiz, né? Luiz Mota, vai falar hoje sobre a temática das metodologias ativas, os desafios desse momento. Essa é a nossa segunda live com o Luiz. Todo domingo a gente tem uma live com vários temas diferentes, né? E a gente já conversou na parte das tecnologias digitais com o Luiz, né, Luiz? E a gente pontuou algumas coisas aí com esses desafios novos que a gente está enfrentando nesse momento aí do Covid, né? Eu também sou docente, então eu sei bem que a gente teve que se adaptar muito rápido, né? Mas foi uma transição, assim, obrigatória, querendo ou não, né? Para a gente trabalhar no online. Eu trabalho online com aulas síncronas, né? Para graduação, então não está sendo fácil, ainda estamos nos adaptando, né? Nós fizemos uma enquete, na verdade, nas nossas redes sociais, com algumas perguntas para o pessoal, e nos chamou bastante atenção com o resultado, né, dessa pesquisa. Foram algumas perguntas, 100% dos participantes responderam aí que não sabiam, não conheciam os princípios da aprendizagem criativa, que foi uma pergunta que o Luiz até fez, né? E se a pessoa já tinha aplicado alguma metodologia ativa em suas aulas, e 100% dos participantes responderam que não. Né? Então, eu acho que é bem pertinente a gente conversar sobre isso. Na live passada também a gente acabou falando muito do papel do professor na questão até dos vínculos, né, com os seus alunos, como a gente manter essa conexão com os nossos alunos, a afetividade, né, Luiz? Então, eu espero que vocês desfrutem hoje dessa live aí, para ser um bate-papo. Eu sou aqui moderadora, sou uma facilitadora desse processo, então, se vocês quiserem fazendo perguntas durante a live, fiquem à vontade para colocar aí as suas considerações no chat, que eu vou intermediar. Também gostaria que vocês colocassem no chat a cidade da onde vocês são e de que forma que vocês souberam da live. Agradeço. Então, Luiz, deixo a palavra para ti. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco hoje. Maravilha. Bom, de novo, é aquela satisfação de poder estar contribuindo um pouco, na realidade, dividindo os saberes. Né? Aqui, no grupo das carinhas que eu estou vendo aqui, nós temos vários docentes, pessoas assim, que já são extremamente ativas e criativas na questão das metodologias ativas. Mas antes da gente começar, eu coloquei um link ali no chat, vocês viram? Eu vou colocar de novo. Conseguem ver um link que eu vou colocar de novo ali? Conseguem ver esse link? Cliquem nesse link e ali vai ter uma pergunta que vocês vão responder com uma palavra, um pensamento, né? E aí, a pergunta é, diga algo sobre metodologias ativas. Vocês vão ter que escrever numa caixinha de texto, né? Numa plataforma chamada Mentimeter. Vamos ver se conseguem acessar aí. Eu vou ficar monitorando aqui. Vamos ver. Já tem uma palavra ali. Muito bem. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui. Vou escolher, vou mostrar a tela aqui para vocês do que está acontecendo do Mentimeter. E vou dizer o que é o Mentimeter e para que serve, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó. Não estou achando a minha janela do Mentimeter. Uma coisa.
Ué, gozado. Não, deixa eu fechar aqui. Fechar o navegador aqui. Ó, já temos, nossa, 10 respondentes. Muito bem. Uma coisa. Deixa eu ver, vou compartilhar aqui. Eu quero que vocês vejam. Todo mundo está vendo aí uma nuvenzinha de palavras? Estão vendo? Meu auxiliar aqui. Tá, estão vendo. Sim, tá tudo certo. Tá. Tem 10 que responderam, hein? Alguém quer responder mais? Quem não conseguiu? Ó. Bom, enquanto vocês respondem, essa ferramenta, o Mentimeter, ela pode ser utilizada, e dentre outras coisas, para a gente fazer, dentro da base das metodologias ativas, que parece que vocês já sabem, ó, por a gente tem ali participação, vocês estão vendo que isso é uma nuvem de palavras, né? Essa nuvem de palavras, a palavra que sai mais, ela fica no centro. Então, por exemplo, tem palavras aí, participação, inovação e aprendizagem, deliberativo, dinamismo, interação com o discente, que é o aluno, compartilhamento. Luiz, tu tá sem áudio. Agora foi, né? Foi, não, alguém desativou. Acho que alguém desativou. Alguém desativou meu som. Eu não consegui abrir. Luiz, eu acho que tu só está apresentando a tela, a própria tela. Sim, eu vi. Agora deu. Deu, né? Apareceu aqui. Então, a gente tem aqui um levantamento, uma ferramenta que a gente pode fazer um levantamento de saberes. Uma vez, o professor Fernando Seffner, ali da URGS, me disse que ele, antes de dar uma palestra, ele pede para as pessoas usarem o Mentimeter para ver o nível de saberes sobre o assunto que ele está falando, ou até mesmo por uma questão assim de posicionamento, né? Se ele vai tratar de algum tema polêmico, alguma coisa assim. Então, o Mentimeter é uma das ferramentas. E ali, nesse Mentimeter, já apareceu qual é o conceito de metodologias ativas, que é o aluno protagonista, o aluno no centro, né? Então, a gente tem, atualmente, um grupo de estudos ou pesquisadores trabalhando sobre esse tema, e a gente tem, eu gosto de expor, a gente tem um diagrama que está no livro Metodologias Ativas, da professora Lilian Bassi, desculpe, no livro Ensino Híbrido, da professora Lilian Bassi, do Tanzi Neto e do Trevisan, que é esse aqui, que todo mundo deve ter, esse aqui deve ter, e eu vou compartilhar com vocês esse diagrama para a gente refletir um pouco sobre as metodologias ativas. Esse diagrama, ele está nessa obra, né, sobre metodologias ativas. Deixa eu só... Meu mouse aqui está meio... Agora foi. Meu mouse aqui está meio rebelde. Então, eu vou trazer aqui a tela. Hoje eu estou trabalhando só com um monitor. Deixa eu ver aqui. A Cris é minha auxiliar, estou olhando aqui do lado. Está aparecendo. Apareceu. Todos estão vendo esse diagrama? Todos estão vendo o diagrama? Eu não estou escutando. Estão me escutando, será? Sim, estamos escutando e estamos vendo. Sim, tudo certo. Tá. Não, tudo certo. Como alguém desativou o microfone, eu pensei que não estava sendo escutado. Muito bem. Então, o que eu quero chamar a atenção para esse diagrama, primeiro que são engrenagens, né? Apesar do diagrama não foi bem desenhado, essas engrenagens elas deveriam estar encaixadas entre si. Mas a ideia é essa. Vocês vejam que as metodologias ativas, elas não são somente o estudante no centro, né? Elas requerem
um conjunto de outras engrenagens que vão favorecer o protagonismo do aluno. Então, só deixar o estudante no centro não é suficiente. Então, a gente vê ali gestão, né? Essa gestão ela é gestão de múltiplas formas. A gestão da sala de aula e a gestão escolar. O papel do professor ele se desloca, ele não é a engrenagem principal. Então, há que ter uma reflexão sobre o papel do professor, coisa que a gente discutiu na live anterior e que vocês, todos e todas, né, devem estar carecas de saber, né? Nós, professores, tanto que nem se fala mais, procura-se evitar esse termo professor, se fala no docente, nós não somos mais os donos do total e saber absoluto. Nós somos aqueles que vão conduzir para o saber, transformar conhecimento em inteligência. Vejam que tem uma engrenagem muito importante da cultura escolar. Então, a cultura escolar ela também tem que estar baseada em metodologias ativas. Se a gente for trazer isso para o campo da gestão, a gente pode dizer assim, aqueles que têm o maior poder de decisão são aqueles que estão próximos da atividade ou da tarefa. Então, o papel do professor como gestor da sala de aula, ele tem que estar conectado ao papel da gestão escolar. Todo o espaço físico tem que ser ressignificado para o estudante no centro. Ou seja, na live passada a gente viu aquela metáfora que eu utilizei do professor Seymour Papert, né, de 200 e poucos anos atrás, trazer um grupo de professores e um grupo de cirurgiões. Os cirurgiões, num moderno campo cirúrgico, vão, no máximo, reconhecer que tipo de cirurgia está sendo feita, mas pouco vão entender daqueles apetrechos, e se for uma cirurgia robótica, eles vão ficar espantados que nem médico tem no ambiente. Somente auxiliares e uma máquina. Então, o espaço da antiga sala de aula tem que ser ressignificado. A avaliação também tem que ser ressignificada. E vejam que desafios que nós temos hoje em avaliar o processo de ensino e aprendizagem com essa educação síncrota remota emergencial, né? A autonomia do aluno é uma engrenagem importante também, e vejam o papel da tecnologia. É um papel que também é importante, mas ele não está no centro. A tecnologia, ela é um auxiliar. Bom, isso antes da pandemia. E agora com a pandemia? Como é que nós vamos nos portar frente a isso? E como é que nós vamos equacionar todas essas dificuldades que a gente tem? Bom, esse papo de hoje, ele não vai ser um papo tão teórico quanto foi na vez passada, onde eu citei o Edgar Morin, com os 7 saberes necessários para a educação do futuro, dizendo que a educação tem que ser planetária. E disse também no final daquela live que não é a tecnologia que está no centro agora, é o docente, é o professor que está no centro. Não existiria tecnologia suficiente para dar conta do que nós estamos vivendo hoje se não fosse o calor, o amor e a dedicação que os docentes estão tendo, inclusive até com o sacrifício de sua própria saúde física e mental, para manter o processo de ensino e aprendizagem corrente nas escolas. Bom, mas, então, de alguma forma, eu preciso elaborar agora uma aula que tenha como principal mediador as tecnologias digitais, porque eu não tenho outro jeito de fazer isso. Eu não tenho outro jeito. E esse é o grande desafio. E é por isso que a gente não chama de EAD. A gente chama de educação síncrota remota emergencial, porque o EAD, ele requer outro tipo de prática e outro tipo de planejamento. Literalmente, todos nós fomos pegos de surpresa. E no momento que nós não tínhamos um planejamento para isso, não é EAD. Embora a gente esteja tentando fazer isso. Então, daqui para frente, muito provavelmente as escolas vão começar a estruturar cursos em EAD, com todas as dificuldades que o curso tem. Bom, posto isso, o grande desafio para o docente é conseguir achar ferramentas
digitais que possam intermediar o processo de ensino-aprendizagem e mais, que tenham significado para o guri ou a guria que está ali do outro lado, que nem nós agora, né? Esses dias eu vi uma aula que a moça fazia assim, né? Ela fazia isso assim. E enquanto o coitado do professor estava tentando dar aula, a menina estava fazendo um movimento de rotação na cadeira, né? Então, a gente tem que enfrentar esse tipo de coisa e imagina um professor ou uma professora tentar criar disciplina agora aqui com 23 alunos, né? Ou 23 discentes, né? Cada um aí, né? Desliga o microfone, presta atenção. Bem, enfim, é uma dinâmica que vocês sabem como está acontecendo, principalmente os colegas que estão aí ministrando as aulas para crianças e adolescentes. Muito bem. O que eu disse na vez passada foi o seguinte, que cada vez mais é necessário docentes de vocação. Porque é muito fácil hoje em dia, agora, principalmente, tu querer jogar tudo para cima. Ah, eu não tenho mais vontade de dar aula, para esse modelo para mim não serve, então eu vou embora. Mas aquele docente que é um docente de coração, de vocação, ele está sofrendo muito porque ele quer trazer um significado e um motivo e que a aula dele ou dela fique tão boa quanto eram as aulas presenciais. Que tudo indica, por muito tempo a gente não vai ter. A julgar pelas bandeiras que foram agora redefinidas no estado do Rio Grande do Sul. Então, para mim é ponto pacífico. Eu acredito que nós não voltamos ao contato físico antes da vacina. Então, a gente tem que pensar no pior cenário, ou seja, que até o final do ano de 2020 e além, nós tenhamos que ter esse ensino remoto emergencial totalmente mediado pelas tecnologias digitais. Muito bem. Também falava na vez passada do papel que nós, profissionais híbridos, ou seja, de informática e de tecnologias, tínhamos no início do século XXI. Como a internet não estava totalmente disseminada, naquela época, e um pouco antes, final do século XX, começo do XXI, nós éramos os oráculos. Luiz, eu preciso de um software que faça isso. E como a gente pesquisava muito, e era possível acessar uma quantidade, entre aspas, finita de recursos, nós tínhamos, assim, quase que na ponta da língua. Não, professor, não, professora, esse software aqui vai dar conta do que tu quer. Nossa, éramos deuses, né? Mas aí agora, 20 anos, ou 19 anos após o início do século XXI, a quantidade de recursos e a quantidade de ferramentas disponíveis, elas se tornam impossível de que um profissional somente domine tudo. Então, por isso que eu disse também, digo aqui de novo, que um dos papéis das metodologias ativas é o docente, é o professor, se dá conta que ele sozinho ou sozinha não vai dar conta da história e que vai precisar de pares. E esses dias eu disse para uma colega professora, dizendo assim, que a melhor aula particular que ela vai ter sobre as suas dificuldades no Google Classroom é com outro colega. E principalmente um colega que seja da mesma escola dela, porque esse colega vai ter saberes para acrescentar aos dela e vice-versa. E quanto mais gente nesse conteúdo de saberes, melhor. As trocas, as comunidades de inteligência, a inteligência coletiva, segundo o Pierre Levy, para mim agora é algo indispensável. Ou seja, cada vez mais, eu professor, eu tenho que dizer assim, tá, o meu saber tem limite. E se eu não trocar esses saberes e não trocar as minhas limitações, eu não vou conseguir evoluir na probabilidade ou na possibilidade de eu poder dar uma aula interessante, totalmente mediado pelas tecnologias digitais e, mais ainda, eu talvez não consiga transpor essa barreira fria desse isolamento. Coisa que subjetivamente acontece. Que no momento que o aluno, docente, encontra do outro lado da câmera
um professor motivado, um professor que transborda empatia por eles, esse laço subjetivo ou essa egrégora de pensamento que a gente traz ali, por exemplo, ali do saber esotérico, e que quando a gente está na mesma página, quando a gente está no mesmo pensamento, a gente parece que se transporta para algum lugar, e nós estamos todos no mesmo lugar, dessa forma, apesar de estarmos todos aqui fora geograficamente do mesmo lugar. O amor que o docente tem traz isso, ele transborda a tela. Mas, evidentemente, que isso não é suficiente, e a gente tem, do outro lado, um aluno, que é da geração alfa, um nativo digital, que sabe muito mais que a gente. E talvez uma das dicas seja, pessoal, eu gostaria de fazer uma atividade envolvendo matemática. O que vocês me sugerem? Né? Saber o que os alunos sabem. Requer tempo. Então, aquele tempo da aula que começava no instante X e 50 minutos depois desse instante X terminava, já também não é muito significativo. Pode ser menor, pode ser maior, pode ser insuficiente. Bom, em relação aos recursos, né, só para poder dar para vocês uma ideia das possibilidades disso. Todo mundo aqui deve conhecer o Google Chrome, todo mundo aqui deve ter uma conta no Gmail, todo mundo aqui, de alguma forma ou de outra, está usando o Google Classroom, e muitas vezes a gente vai para a internet para buscar um recurso. Eu vou mostrar para vocês, eu vou passar aqui para uma outra tela, vou fechar aqui a tela lá do Mentímetro, 15 pessoas responderam. Eu vou compartilhar para vocês a minha tela, né, vou fechar aqui algumas outras coisas que estão abertas para não pesar, e vou compartilhar para vocês a minha tela do meu navegador do Google, tá? Vou lá compartilhar e só vou mostrar para vocês uma possibilidade. E logo que eu apresentar essa possibilidade, eu gostaria de escutar de alguns colegas de como é que está essa busca pela... achei uma coisa melhor aqui, peraí. Como é que está essa busca por recursos digitais? Como é que está sendo isso? Vamos ver uma coisa aqui. Maravilha. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, olhando para minha assistente. A tela está entrando. Beleza. Vocês estão vendo aí a tela do Mentímetro, correto? Deve estar todo mundo vendo aí, né? Muito bem. Eu estou utilizando o navegador Google Chrome. Vocês viram que tem esse negocinho aqui no cantinho? Mostrar aplicativos. Repare que tem um endereço aqui, ó, Chrome Apps. E vejam que eu tenho aqui já uma certa quantidade de aplicativos que eu utilizo. Planilhas, um atalho para o e-mail, eu tenho aqui um planejador 3D para decoração, tem algumas coisas aqui que estão desativadas. Aqui no cantinho eu tenho o link para a Google Store ou a Web Store do Google. E olha só, agora é bem uma receitinha de bolo, tá? Bom, primeiro eu tenho que estar com a minha conta do Google, seja ela qual for, tá? Pode ser a conta corporativa de vocês, do ambiente de vocês. E eu tenho aqui alguns aplicativos, inclusive já tenho aqui, evidentemente, que a Google colocou, fica em casa. Ó, tem algumas coisas aqui. A pergunta, Luiz, tu conhece isso aqui tudo? Não. Eu acho que a gente não teria uma vida biológica suficiente para conhecer isso aqui tudo. Então, a gente vai para aquilo que a gente precisa, né? Então, veja. Mas vamos lá. Eu estou precisando de algo relacionado à matemática. Matemática. Clico aqui. Muito bem. Opa, eu achei aqui jogos de matemática. Interessante. Evidentemente, vou reforçar o que eu falei na última live. Gente,
aplicar uma tecnologia digital no processo de ensino e aprendizagem, ela não pode ser baseada no improviso. Ela tem que ser muito bem planejada. Isso também está escrito ali na teoria sobre as metodologias ativas. Nós precisamos ter um tempo de avaliação das ferramentas. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nos jogos de matemática e vou usar no Chrome. Ó, importante isso aqui, ó, adicionar extensão. Muito bem. Verificando, né, internet, nós estamos totalmente dependentes da internet. Ó, maravilha. Foi ativado. Reparem que apareceu aqui no cantinho a extensão Jogos de Matemática foi adicionada ao Chrome. Quem pode fazer isso? Todo mundo que tem o Google Chrome. Opa, então quer dizer que o meu aluno, a minha aluna, pode instalar isso também? Pode. Eu posso ter um encontro para instalar isso, para ajudar o amigo ou amiga docente a instalar isso. Como é que eu acesso? Eu venho aqui, opa, sumiu, e agora, Luiz? Sumiu. Eu venho aqui, onde está, ó, jogos de matemática. Eu venho aqui nesse pininho e fixo a extensão, para ela poder aparecer aqui. Então, beleza, eu clico aqui na extensão, e a tela do meu Google Chrome, ela começa a se transformar. Ela aparece uma tela agora que parece um daqueles portais de jogos que as crianças tanto adoram. Então, vocês vejam aqui a quantidade de objetos de aprendizagem ou aplicativos para o uso da matemática. Objeto de aprendizagem é o nome acadêmico desses aplicativos direcionados para a educação. E aqui vocês vejam que não existe uma separação pedagógica, porque provavelmente isso aqui foi feito por pessoas que estão no meio do caminho entre a educação e a informática. Por isso que o professor, ele precisa estar aí no meio do caminho. Sem o professor, de qualquer maneira, o processo de ensino e aprendizagem não acontece. Muito bem, vou chutar. Esse aqui eu acho que deve ser legal para o que eu quero fazer. Ah, eu quero ensinar multiplicação, adição, eu não sei. Vocês têm o planejamento de vocês, o conteúdo que vocês precisam abordar, e aí vocês vão ter que avaliar se esse aplicativo, se esse objeto de aprendizagem, ele é adequado para as necessidades de vocês. Não existe improviso dentro do uso de tecnologias digitais de informação e comunicação no processo de aprendizagem. Não existe improviso. Até porque o improviso nos traz surpresas desagradáveis. Por exemplo, esses jogos de matemática que podem ter uma dimensão de violência que não cabe dentro da filosofia da escola. Ou pode ter alguma coisa que vocês, docentes, avaliem que não são adequados para o processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, aqui já me levou para um outro lugar. Ó. Eu já não sei cadê o jogo de matemática. Tá vendo? Então, eu não posso clicar só ali e ver, ó, tem até tiro de zumbi aqui. Ó, cadê o meu jogo de matemática? Eu não sei onde é que ele está agora. Que tem um monte de outra coisa aqui. Ó, significa que esse aqui ou foi uma janela que abriu, vamos ver se ele está aqui. Ah, ele está aqui, ó. Abriu uma janela que não me interessa. Então, esse tipo de coisa o docente tem que vivenciar. Porque ele vai dizer assim, olha, vai abrir uma outra janela, pessoal, e essa janela aí não é para vocês utilizarem agora, vocês podem jogar depois. Ó, tem até som. Não apareceu nada ainda para... Luiz, tem uma pergunta aqui. Oi. Eles funcionam só no celular, ou só no computador, ou notebook? Na realidade, a gente está trabalhando com a perspectiva de uma tela de computador, né? Então, teria que testar, aí aquela coisa que eu falei agora há pouco, do docente experimentar a ferramenta em outras plataformas.
muito provavelmente essa tela aqui vai funcionar bem no tablet. Então, olha só, eu tenho aqui para resolver essa equação. Ó. Como nós estamos compartilhando a nossa conexão aqui agora, a resposta está lenta. Importante também, nesses casos, em qualquer outro caso, na avaliação de um software, é avaliar como é que o software, ou como é que o objeto de aprendizagem trata o erro. Aqui, ó, é o som de uma bofetada. Eu já não gostei. Eu não sei se esse software aqui atende todos os requisitos para um objeto de aprendizagem. Isso o docente tem que avaliar. Mas o que eu quis demonstrar para vocês é o seguinte, que se o docente não souber procurar, se ele não tiver estabelecido essa comunidade de ensino e aprendizagem, muito provavelmente ele não vai conseguir ter os recursos da forma que ele quer. Então, por exemplo, todo mundo tem esses aplicativos aqui. Todo mundo tem. Então, por exemplo, talvez aqui não tenha da língua portuguesa, mas tenha da língua inglesa, por exemplo. Né? Então, eu tenho aqui... tem até categorias que podem ser executadas offline, né? Ó, aqui eu já tinha acessado outro. Então, o que eu quis dizer, o que eu quis enfatizar a respeito dessa nossa dificuldade é que nós temos, literalmente, centenas de milhares de recursos. Então, a gente precisa ter o que as crianças têm, ou seja, é a curiosidade. Então, por exemplo, aqui, eu posso ver aqui uma coisa um pouco mais geral. Aqui tem uma categoria de essenciais para a educação, mas está em inglês. Como o meu navegador está no Brasil, provavelmente ele vai detectar algumas coisas. Né? De linguagem, talvez me dê resultados aqui relacionados ao idioma português. Ó, tem vários aqui. Lembre-se de tudo que aprendeu. Não sei para que serve isso. Super fácil de jogar, é muito simples. Não apareceu coisa. Temas do Rolling Stone, enfim... coisas do islamismo. Então, na realidade, realmente, a gente precisa ter um tempo de planejamento. Ó, comando sniper em educação. Não sei que tipo de educação tem o comando sniper aqui, mas vamos ver. E por aí vai. Os assuntos que vocês lecionam, né? Existem várias fontes de recursos, né? Ó, alguma coisa escrita em russo, geometremas, nem sempre o que a gente quer a gente vai obter aqui na Chrome Web Store, mas é interessante olhar essas lojas e até, por exemplo, o colega que perguntou sobre a possibilidade de utilizar no celular, é dar uma olhada nessas lojas, né, de aplicativos. Eu posso fazer isso aqui no celular e posso fazer no computador. Mas se a ideia é utilizar o celular ou o tablet, eu tenho que cuidar para que o aplicativo seja de celular ou tablet. Então, de novo, eu venho aqui e digito o assunto. Ó, matemática para criança. Então, de qualquer forma, depois eu vou colocar para vocês aqui um outro link. De qualquer forma, eu gostaria de escutar um pouco. Ó, aqui tem vários aplicativos. Ó. O cuidado também é ver qual é a plataforma que os meus alunos têm, se a maioria tem a plataforma Apple, se a maioria tem a plataforma Android, ou é separado. Né? Se eu tenho aí... eu preciso fazer um levantamento de saberes. E esse levantamento de saberes, ele é derivado de um planejamento. Eu não posso simplesmente prever o uso de uma plataforma
o uso de um aplicativo, primeiro, se eu não soubesse os alunos, se eu não sei se os alunos têm condições de rodar esse aplicativo. E segundo, e antes muito disso, se eu não conhecer esse software, se eu não fizer uma análise detalhada da validade desse software versus os saberes dos meus alunos, certo? Então, eu gostaria de escutar de alguns colegas aí quais são as suas experiências e as suas sensações a respeito disso, para que a gente possa lançar mão aí de algum saber, que a gente possa compartilhar esse saber por agora, até para descansar um pouquinho a garganta. Enquanto o pessoal vai elaborando as suas perguntas, Luiz, nós já temos duas aqui no chat. Posso já ir colocando? Claro, por favor. A Isabel quer saber se esses aplicativos são gratuitos. Aqueles aplicativos ali que eu abri são gratuitos, sim. Normalmente, não é sempre, tá? Mas normalmente, tudo que a gente vai pesquisar em alguma loja de aplicativo vai ter indicação se é gratuito ou não. A maioria deles são aqueles aplicativos que eu obtive ali de matemática como extensões para serem instaladas no Google Chrome, todos eles eram gratuitos, né? Então, a maioria é gratuito. E essa é uma das grandes dificuldades. A gente não pode propor uma solução ou um aplicativo que não seja gratuito, ou que não tenha disponível, por exemplo, no meu ambiente Microsoft ou no meu ambiente Google. Então, isso tem que ter um certo planejamento do professor. E não vejo como esse planejamento possa ser, nesse momento, e nunca solitário. Ele vai ter que lançar mão do seu colega que apoia a informática na escola. Além desse colega que apoia a informática na escola, vai ter que ter os saberes de um professor e suas experiências anteriores com esse aplicativo. Por exemplo, ali no Mentimeter, esse aplicativo eu descobri de uma experiência anterior de outro colega. E o Mentimeter, por exemplo, ele não se limita àquela nuvem de palavras, inclusive faz questionário. Próximo. Ok. A Gisele, ela pergunta se você poderia falar, então, de outras formas de metodologias ativas do ambiente organizacional de educação de adultos. Bom, a questão toda é a seguinte, né? Esses dias eu vi uma live de uma empresa muito famosa aí, onde, sei lá, parecia que eu estava no fantástico mundo de Bob, porque era tudo perfeito. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós estamos errando muito. E uma frase que eu escutei a respeito da inovação é: erre muito e erre rápido. Então, a gente tem aí uma variável, educação de adultos. Muito bem. Acho que a coisa complica um pouco, porque eu tenho que saber que tipo de adulto que eu tô trabalhando, né? Por exemplo, quando eu tinha 18, 19 anos de idade, eu era professor de eletrônica para um curso técnico. Então, eu tinha alunos que eram pessoas que tinham, às vezes, 5 ou 4 vezes a minha idade. Então, era o contexto dos anos 80, o ensino técnico profissionalizante estava sendo muito buscado, porque esse aluno com um curso técnico de eletrônica, ele poderia ter um salário maior, né? Então, essa coisa é um pouco complicada da gente falar. A gente teria que ler Paulo Freire, de cara, por exemplo. Educação de adultos. Que tipo de educação que eu estou dando para esse adulto? Em que contexto? De qualquer forma, eu vou pegar um exemplo, porque eu acho que a gente tem que estar baseado em outros saberes. Foi um saber que órgãos públicos profissionais com ensino superior, isso aí, Gisele. Bom, então a gente está falando de um público bem mais exigente que pode acessar outros recursos. Mas, de qualquer forma, eu vou citar uma experiência aí que eu vi essa semana participando de um webinar. Esse webinar foi o webinar ali do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ao qual eu estou terminando o meu curso de mestrado, né? Minha dissertação já está qualificada, eu estou indo para a finaleira. E nós tivemos a palestra inicial da professora Lúcia Girafa. Bom, eu conheço a professora Lúcia Girafa, eu não tenho adjetivos para dar para a Lúcia. Mas a Lúcia é uma das principais referências acadêmicas no que se refere ao uso de tecnologias digitais na informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem. Eu brinco, falo com ela que ela é a deusa desse assunto. É uma das referências a nível até mundial. Muito bem.
A professora Lúcia nos mostrou, porque a professora Lúcia, ela, além de ser uma pesquisadora, ela dá aula para informática na PUC. Então, ela estava mostrando como que ela ensinou ou queria fazer com que os alunos dela, alunos de ensino superior, graduação, entendessem conceitos de vetores, algo assim, e depois, numa disciplina de programação, entendesse o que era algo como objeto encapsulado, sei lá. Bom, eu sei que ela disse o seguinte: eu pedi para os meus alunos pegarem uma caixa de ovo e pedi para eles recortarem os pedaços da caixa de ovo para encaixar de um lado para o outro. E ela, eu não me lembro bem qual era o assunto, mas ela explicou vetores com caixa de ovo. Então, tudo que se fala sobre metodologias ativas para uma educação inovadora, ninguém está dizendo que tem que utilizar a tecnologia digital, a princípio. Evidentemente que agora a gente está com uma alta mediação de tecnologia digital, mas quem sabe se o docente ele não pode fazer uma atividade mediada pela comunicação digital, que utilize objetos reais. Então, Gisele, eu não sei o que te dizer. O que eu posso te dizer é que nós precisamos estar munidos de saberes anteriores, e os saberes anteriores estão nas bibliografias, ou seja, não vou dizer aqui para vocês que o docente ele tem que estar se qualificando sempre, porque vocês já sabem, vocês já fazem isso. Tenho certeza que todos aqui estão se qualificando sempre, de forma em cursos ou até de forma de autodidata, mas assim, não existe uma receita de bolo, Gisele. O que eu posso te dizer assim: conheça bem os teus alunos, os teus discentes, escute os saberes deles, divida os saberes deles com toda a turma e construam juntos um processo de ensino e aprendizagem que talvez nem precise, para determinadas atividades, do uso de tecnologia digital. A tecnologia digital, lembrem-se daquele diagrama feito no livro da professora Lilian Bassi, a tecnologia digital ela não está no centro. E, aliás, ali não estava escrito nem tecnologia, né? E como eu fiz física, eu pensei agora numa coisa muito simples, assim, a respeito da força torque, né? Para ensinar o que é torque, por exemplo, para um curso de Fundamental 2, ou ensino médio, pede para o aluno empurrar a porta, eu vou abrir minha porta aqui, não dá para ver, mas assim, pede para ele empurrar a porta do lado da maçaneta. Super fácil, né? Agora pede para ele empurrar a porta bem perto ali da dobradiça. Vai ser mais difícil. E aí tu começa a fazer relações. Bom, porta todo mundo tem, né? Outra brincadeira para aproveitar os superativos é com a cadeira giratória. Também para ver velocidade, não sei o quê. Aquela coisa do bailarino. Vocês viram que o bailarino ele está com as mãos abertas, e aí quando ele fecha, ele começa a girar mais rápido, também tem a ver com torque, com velocidade angular, etc., coisa que eu não me lembro direito. Então a gente tem possibilidades de ensino que não vão surgir se a gente não exercitar a criatividade e se a gente não tiver a mente aberta. Então eu entendo hoje, Gisele e colegas, que a pressão que nós estamos sentindo é para valorizar o nosso ensino e aprendizagem através da tecnologia digital, porque é a única coisa que a gente tem. E por enquanto é a única coisa que a gente tem. Mas como vincular isso de uma forma criativa e afetiva, principalmente? Essa resposta não está comigo, ela está com vocês. Porque vocês conhecem os alunos de vocês, vocês conhecem a escola de vocês, mas uma coisa que eu posso dizer: ousem. Pulem fora da casinha, saiam da caixinha. Eu vejo colegas, tem colegas que estão dando aula vestido de Harry Potter, tem gente que está dando aula vestido de Jedi do Star Wars. Então, estão se usando, inclusive, de técnicas teatrais para dar essa aula. Então, imaginem, né? E pena que eu não posso fazer isso aqui agora, mas vocês estão me escutando sentado aqui na frente. Isso aqui é muito tedioso.
Vocês são todos adultos e adultas e vocês sabem que este é o esquema deste encontro. Então, vocês estão conformados. Mas eu garanto que daqui a 10 minutos vocês já estão pensando na janta. Vocês já estão pensando no que vocês vão fazer depois, porque realmente não se torna muito atraente esse esquema de aula. Agora, se eu, sei lá, estivesse aqui de óculos escuros, fantasiado que nem o Homem de Preto, os Homens de Preto do MIB, ou o agente Anderson do Matrix, para eu falar do mito da caverna de Platão, que tem a ver com o filme, e já vi colegas também se utilizarem daquele recurso de troca de fundo do Zoom para se ambientar. Olha, pessoal, aqui eu estou nas pirâmides antigas do Egito, vejam aí que interessante. Então, a gente precisa utilizar todas as tecnologias que nós temos disponível, não somente as digitais, porque a gente precisa transcender esse espaço que nos separa e chegar na mente do aluno. E eu acho que isso é possível, e não tenho nenhum medo de dizer, eu acredito em telepatia. Eu acho que se a gente botar o amor que a gente coloca na sala de aula presencial, neste momento virtual, coisa que eu disse antes, baseado no Edgar Morin, que a educação tem que ser planetária e noética, ou seja, se valer das coisas do espírito, e quem é pai, quem é mãe sabe que existe telepatia, porque tu sabe o que o teu filho está pensando, né? A gente sabe. É fantástico, a gente vai ver que isso aqui é uma ferramenta de transição e de transborde da nossa afetividade. Mais perguntas? Sim, temos aqui a Isabel que fez a pergunta com relação às ferramentas anteriormente, ela agradeceu, e só complementa aqui, perguntando para ti se dá para fazer a seleção. Agora me perdi aqui, esse um pouquinho. Aqui, a seleção por indicação de faixa etária ou grau de ensino adequado? Sim, eu acho que existem outros fatores, né? Eu acho que os colegas docentes têm que buscar literatura e conhecimento sobre objetos de aprendizagem, porém, eu acho o seguinte, o grande vilão de algumas décadas atrás era o videogame. E muitos estudiosos e pesquisadores, eles dizem o seguinte, que eu posso pegar qualquer ferramenta que seja uma ferramenta deletéria e transformá-la numa ferramenta de aprendizado. Eu ia falar no jogo Doom, mas aí o Doom é muito violento. Mas, por exemplo, tu pegar um jogo chamado Age of Empires, ou um jogo chamado SimCity, que eu acho que o SimCity de tão velho já tem aí para baixar de graça. O que é o SimCity e o Age of Empires? O SimCity, ele é um simulador de cidade. Então, se a gente não aplicar nenhuma nenhuma mamata, o SimCity, ele faz com que a gente construa uma cidade. E a cidade não prospera se a gente não tiver eletricidade e se a gente não tiver água, né? Então, isso pode ser trabalhado pelo professor de geografia, pelo professor de história. Eu estou vendo aqui, pesquisei SimCity aqui, ainda tem umas versões online, viu? Então, isso tudo pode ser trabalhado pelo professor. E o Age of Empires, que é um jogo de conquista de impérios, o professor e a professora podem trabalhar, desde que os alunos tenham acesso, à construção de cidades, a um questionamento histórico. Bom, por outro lado, uma ideia que eu tenho na cabeça há anos e não consegui colocar em prática é, por exemplo, assim, um projeto chamado A Física do Rock, pensando em alunos de ensino médio ou pensando até em adultos. Eu tenho um hobby há alguns anos atrás, né, meti na cabeça que eu sou guitarrista. Se a gente olhar para a guitarra, ou instrumento guitarra, ou até mesmo o violão, nós temos ali um projeto interdisciplinar que pode começar no Fundamental 2 e terminar no ensino médio. Ou pode começar no Fundamental 1 de uma forma mais adequada. Eu sou muito fã do Brunner,
O Brunner diz que se a gente arrumar a linguagem adequada, a gente consegue ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Mas, por exemplo, assim, na guitarra, ou no violão, ou no contrabaixo, ou até mesmo na bateria, a gente tem ali física para tudo. A gente também tem história e sociologia para tudo. A gente tem inglês para tudo. Em que contexto a guitarra elétrica apareceu, em que país ela apareceu. Hoje, por exemplo, eu estava vendo um documentário no Canal Bis, onde o pessoal lá do trio elétrico afirma que a guitarra elétrica nos Estados Unidos possa ter sido inventada porque em 1945 um marinheiro americano comprou o tal do pau elétrico do Osmar, do Dodô e Osmar. Então, a gente tem assim, a possibilidade de construir uma esfera de saberes que podem ser muito relevantes para esses alunos. Então, vocês imaginem se a gente ainda tivesse a possibilidade de estar presencialmente, mas talvez nem seja preciso estar presencialmente, fazer um projeto a física do rock, ou a história do rock, ou a sociologia do rock, ou a matemática do rock. A gente sabe que música ela é matemática. Imagina o engajamento desses alunos em vocês proporem esse projeto para eles e que no final desse projeto através de um saber de um professor mais antenado, ensinar esses alunos a gravarem cada sua parte e compor uma música. E aí o aluno, que é o guitarrista, apresenta a sua parte da física da guitarra. O aluno que é contrabaixista apresenta a sua parte da física da guitarra. O aluno que é cantor ou cantora vai apresentar a fisiologia das pregas vocais, que esse é o termo certo, é estranho, mas é certo. Qual é a fisiologia que permite que nós cantemos? Por que a gente consegue cantar? Porque as pregas vocais também podem ser utilizadas como instrumento. Então, como um colega escreveu ali, uma colega escreveu ali, gente, não dá mais para não ser transdisciplinar. Os meus saberes, eles estão voltados para um determinado segmento, porque não é possível hoje em dia, com a quantidade de conhecimento que a gente tem um enciclopedista que sabia de tudo. Né? Então, um Leonardo da Vinci ou um Isaac Newton, que fazia tratados sobre qualquer outra coisa, que pintava, tipo Leonardo da Vinci. Existem gênios por aí, mas hoje em dia, devido à quantidade de conhecimento enorme, se nós não montarmos, não criarmos uma comunidade de aprendizado, uma inteligência coletiva, como o Pierre Levy nos diz, é impossível, a gente vai se angustiar, e a gente vai ficar mal, a gente vai ficar doente, a gente vai ficar se achando um professor ou uma professora ruim. Nós precisamos montar a nossa comunidade de aprendizado, e as metodologias ativas dizem o seguinte: escutem os alunos, levantem os saberes dos alunos, chamando lá o meu amigo Alzubel, vejam aquilo que consegue ter uma âncora, né? Ou outros, esqueci o nome, li um outro agora há pouco, mas enfim, me esqueci do nome do cara, também fala sobre aprendizagem significativa, o David Alzubel é o mais citado. Construam esses saberes com seus alunos. E Gisele, com adultos também. A aprendizagem criativa, que tem como ícone maior hoje em dia o laboratório de pesquisa do Lifelong Kindergarten, liderado pelo Mitch Resnick, que disse assim: jardim de infância para a vida toda. O ensino tem que ser lúdico, tem que ser interessante até para o jovem adulto e adulto e senescente que nem eu. Então, se a gente não tiver significado naquilo, se a gente não tiver paixão, e aí ele fala dos 4 P's, né? Dos 4 P's, paixão, projeto, parceiros e brincadeira, né? Brincadeira em inglês, play, não dá. Nós estamos num momento de ruptura, nós temos que romper com esses modelos antigos. Ai, minha garganta. Ai, minhas pregas. Mais perguntas? Sim. Luiz, a Ana coloca aqui com relação ao auxílio, né? Uhum. Ao jovem discente que está inserido no ambiente doméstico e não na escola, quais as orientações dar à família para colaborar com o processo de aprendizado destes alunos?
Vou falar uma coisa que todo mundo vai rir, mas a primeira coisa é não atrapalhar. Entender que aquele momento ele tem uma subjetividade, né? Ou seja, vem cá, Maria Cristina. Do tipo aqui, eu tô dando minha live, né? Aqui, tô falando, né? Vem cá, Maria Cristina. Tô dando a minha live aqui, explicando para vocês. Aí vem uma pessoa que não tem nada a ver, claro que tem a ver, mas não tem nada a ver com a história. Aí essa pessoa vem aqui e traz o gatinho, né? Aí eu faço carinho no gatinho, o gatinho mia. Este momento é um momento, no meu entender, que é um momento particular. Ou seja, é meu com vocês e vocês comigo. Então, a gente tem que fazer com que os pais entendam que aquele momento é um momento que procura, no simulacro, ser aquele ambiente restrito da sala de aula. Então, olha só outra dimensão disso tudo. Nós precisamos educar os pais também. Além disso, eu acho que o professor... Como é que era a pergunta mesmo? Que até me perdi, viu o gato aqui. Como é que era a pergunta? Que achei eu engraçado falar isso, mas vai lá. Me perdi. Não, a questão de como orientar os pais auxiliando então nesse processo de aprendizagem. Primeira coisa, não atrapalhar. Entender que aquele momento é dele com a professora, com o professor. E que ele vai precisar também de uma dimensão construtivista. Ele vai precisar errar, ele vai precisar se atrapalhar, ele vai precisar não conseguir, né? Então, assim, eu já presenciei situações de que pais entraram na sala de aula para dizer que o filho ou a filha não estava conseguindo se conectar e que ele teve que se conectar com o celular. Gente, desculpa, isso é uma habilidade que a criança tem que desenvolver. Ela pode ser auxiliada pelos pais. Evidentemente que se cria uma angústia também dos pais em relação a esse momento, né? E aí por diversos fatores, e muitos deles psicológicos. Então eu acho que o pai... Quem é que perguntou mesmo? Os pais? Quem perguntou? Ana. Os pais devem entender que aquele é um momento, não vou dizer sagrado, mas um momento em que o aluno precisa estar dentro dessa egrégora de pensamento, né? E que ele precisa estar ali, embora não esteja virtualmente. Então, eu acho que o ambiente tem que ser adequado, né? As interferências externas, elas devem ser minimizadas. E cito de novo a professora Lúcia Girafa, que ela estabeleceu um código dentro da residência dela de que quando a porta do escritório dela está fechada, o marido não entra. Aí ela viu que os vizinhos batiam na porta. O que ela fez? Ela botou um cartazinho, estou dando aula. Então precisa ser estabelecido um ambiente para que o aluno consiga estar imerso nesse ambiente e aderido ou aderente à egrégora de pensamento formada naquele momento. Então, eu acho que, apesar da brincadeira, realmente, os pais eles têm que entender que eles não têm que atrapalhar. E se houver isso, eu acho que também pode ajudar o professor, a professora, o docente, enfim, ter um momento para estabelecer esse tipo de convocação ou de regras com os pais. E, claro, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Daqui a pouco a Cristina vai passar aqui atrás também para pegar água. Daqui a pouco o gato que está aqui vai miar. Daqui a pouco vai latir o cachorro aqui do lado. Mas, desculpem, esse é o nosso mundo. Então a gente precisa também trabalhar questões de limites, né? E de, às vezes, expansão desses limites. Ou seja, naquele momento em que o meu filho ou uma filha estão recebendo com um esforço enorme, psicológico, intelectual e afetivo, uma aula que está sendo dada com esse esforço imensurável, porque a gente não tinha ideia, no mínimo, aquele profissional ali, aquele docente tem que ser respeitado. E o discente, e o aluno que está aqui, que está aí, também tem que ser respeitado. Porque, afinal de contas, isso não é brincadeira, não é brincadeira mesmo,
né? Nós estamos, assim, numa época de transição da humanidade. Nós não sabemos se nós não ficaremos confinados para o resto da nossa vida. Então, nós precisamos estabelecer novos fatos sociais, que são aquelas regras que a gente quase não discute, que estão pré-estabelecidas, para que a gente possa seguir como um grupo humano em processo de um novo processo civilizatório. Quem tem a receita? Ninguém. Como eu falei na outra live, usar metodologias ativas e utilizar tecnologias digitais como ferramentas é um processo em andamento. Nós não estamos analisando os fósseis de um tecodonte ou um coprólito de um tiranossauro para ver o que o tiranossauro se alimentava. Nós estamos vivendo isso. E, para isso, o único jeito da gente conseguir passar por isso é nos dando as mãos e estudando. Nós precisamos nos munir dos saberes que estão sendo produzidos e que já foram produzidos. E, para isso, a gente tem que estar, como docentes, muito antenados e saber que nós temos limitações e precisamos uns dos outros. Inclusive do padre, do rabino, do pai de santo, do cara do centro espírita, a gente precisa de todo mundo aí, mesmo. Até dos ateus a gente precisa. Muito boa. Gente, nós já estamos aqui praticamente finalizando a live, né? Já temos 1 hora que passou voando, eu nem vi passar. Então, eu abro aqui para vocês fazerem as perguntas, aproveitem aqui no chat. E se quiserem fazer mais alguma pergunta para o Luiz, querem levantar mais alguma questão, depois eu vou passar todas essas considerações que vocês fizeram aqui no chat para o Luiz também, tá bom? Enquanto vocês estão aqui elaborando alguma pergunta, algum questionamento, a Ana coloca aqui, Luiz, dentro desse contexto, o que dizer sobre os processos de avaliação de aprendizado? Boa Acho pergunta, que é bem pertinente. Boa pergunta, eu não sei. Eu só sei que processos antigos de avaliação, os tradicionais, eles já estavam sendo questionados há muito tempo. E repara ali, se vocês lembrarem da engrenagem das metodologias ativas, a avaliação ela é uma das engrenagens necessárias. Agora, eu não vejo como avaliar uma criaturinha, seja uma criaturinha criança, jovem adulto, ou até mesmo adulto e senescente que nem eu, não vejo como avaliar através de uma prova. Eu não sei o que interessa listar as etapas de aprendizado segundo o Jean Piaget, quando eu não sei se eu vou conseguir sair mais para a rua. Talvez a gente tenha que, pelo menos nessa etapa, a gente abandonar esses processos de avaliação e de perguntar assim, como é que tu está te sentindo? Tu está bem? Como é que tu te sente? Como é que tu está te sentindo recebendo esse meu ensinar, assim? Porque, gente, se tratando de crianças e jovens, 1 ano a mais, 1 ano a menos, não faz diferença nenhuma. O que acontece, e aí o sociólogo vai falar agora, o que está acontecendo é a luta das escolas, e principalmente as escolas particulares, em manter o seu valor. E parece que, ainda bem, as pessoas, os pais, estão se dando conta que educação, processo de ensino e aprendizagem, não é algo material, é imaterial. A gente não está ligando chaves na cabeça das crianças ou programando um circuito, né? Se, por exemplo, assim, se a gente conseguisse contextualizar tudo que está acontecendo para ensinar biologia para o ensino médio, por exemplo, só falando de vírus corona, que tem vários, e a vacina que eu tomei semana passada me criou uma carga viral para todos os corona que existiam e existem, gripe espanhola, H1N1, todos eles são corona. Este corona, o SARS-CoV-2, é que é diferente.
mas a gente tem vírus corona há muito tempo. E nós convivemos com o vírus corona dentro da gente. Então, talvez, se a gente trabalhar de uma forma um pouco mais contextualizada, e claro que é evidente que isso é quase que impossível, e como uma colega falou ali, a gente já tem aqueles planos de ensino, como se a cabeça das pessoas seguisse os planos de ensino, né, como se isso fosse, já tivesse validade antes da pandemia. Agora, no meu entender, e no entender de muitos outros estudiosos muito mais qualificados que eu, estão questionando muito esse processo de avaliação. Talvez chegar vivo no final do ano seja uma grande vitória, né? Exatamente, Karine, mediar as vivências deles. Eu não sei o que interessa, conteúdo de história, eu não sei, isso tem que ter um profundo questionamento, mas um questionamento no nível filosófico a respeito do processo de ensino e aprendizagem nos moldes que estavam sendo feitos, que já existem esses questionamentos. Então, acho que agora a gente tem que romper mesmo. Está na hora de romper com isso aí. Era mais. A Eunice faz um desabafo aqui, dizendo que está no último semestre de pedagogia e não tem nem como fazer o estágio, e o plano de aula que já estava pronto não teve nem como fazer a regência. É complicado para quem está finalizando, né? Talvez a prática docente, a prática docente necessária para os colegas de licenciatura e pedagogia, ela tenha que ser feita assim. Ela tem que ser feita assim. Né, dessa forma, porque, imagina, vamos pensar no pior cenário, talvez essa seja a forma. Talvez as escolas virem um grande estúdio de televisão, que para facilitar o trabalho do docente, ele não vai ficar mais em casa, mas aí vai dar aula numa salinha. Ele, ela e mais um operador de vídeo e de áudio. Como funciona os cursos de EAD quando a aula é síncrona, que nem a nossa aqui. Já imaginaram isso? Tá louco. A Fernanda só coloca aqui, Luiz, se tu pode fazer uma pequena reflexão sobre quais os tipos de profissionais da educação que irão sobreviver às mudanças nas escolas diante dessas situações. Fácil. Os profissionais de educação que vão sobreviver a essa mudança são aqueles e aquelas que amam o que fazem. O resto... essa pergunta de todas elas é a mais simples. Quem ama o que faz, quem é docente de coração e de alma, vai sobreviver. Aquele que não ama o que faz na docência, está fora. Já está caindo fora. Já está enlouquecendo. E está abandonando. A gente está enlouquecendo, mas a gente não larga o barco, né? Tem gente que está enlouquecendo e que está caindo fora. E que bom. É essa transição que a gente está passando. É quase que uma seleção natural aí. Quem vai ficar é o Sora e a Sora Roots. É aquele que sabe que a educação é um processo difícil, a educação não acontece da noite para o dia e tem que ter persistência. Logo, nós temos que amar os nossos alunos e alunas. E amar não significa ser bonzinho, vocês sabem, né? Significa, né, quando é necessário. Isso é que é o amor. O amor nem sempre é fácil. Uhum. A Karine, inclusive, ela coloca aqui, né, nessa questão da preocupação da relação socioafetiva, como recuperar o convívio, brigar, implicar, perdoar, retomar e aprender aí muito um com o outro. É uma pergunta muito pertinente que essa resposta, ela, no meu entender, vai ser construída num período histórico, né? E por trocas, né? Eu acho que, como eu já disse e afirmei agora há pouco, eu acho que o amor transcende barreiras, né? Ou seja, se eu estou preocupado, se eu estou preocupada com os meus alunos, eu preciso entender eles e tenho certeza que essa tal egrégora de pensamento que eu falei vai atingir os alunos. É uma subjetividade total, é a tal noética falada pelo Edgar Morin no livro 7 Saberes para a Educação do Futuro. E talvez esse seja o momento, como a gente falou agora, tu falou, eu também falei, dessa transição. Daqui para frente sobreviverão
mas não sem ferimentos e graves aqueles docentes que amam o que fazem, né? Porque, como diz Paulo Freire, só desperta paixão de aprender quem tem paixão de ensinar. Se eu não estou apaixonado pelo que eu faço, como eu sou um cara apaixonado, e estou me solidarizando com meus colegas docentes, eu não estaria aqui, né? E não estaria falando com esse entusiasmo que vocês certamente estão percebendo. Uhum. Perfeito. Realmente esse é o caminho, né, Luiz? Quanto mais a gente estiver aí motivado em contribuir, fazer a diferença, com certeza a gente permanece nessa caminhada. É verdade. Gente, nós já passamos um pouco do horário que... Normalmente as lives elas têm 1 hora de duração. Eu vou colocar aqui para vocês... Desculpa, eu vou depois disponibilizar aqui para o Luiz o chat. Então, se vocês tiverem mais algum questionamento, depois ele pode estar respondendo aí por e-mail para vocês. E eu vou compartilhar, o pessoal está pedindo muito aqui no chat, né? Para a gente compartilhar o vídeo dessa live de hoje. Vou compartilhar sim, vocês vão receber o link pelo e-mail, tá? Daí vocês vão conseguir acessar por ali. E a gente quer compartilhar hoje com vocês, nós estamos, enfim, de todas as demandas que a gente teve nas lives, a gente foi construindo aí essas questões todas, né? E algumas necessidades do pessoal. A gente elaborou um curso e a gente quer compartilhar com vocês hoje o lançamento desse curso do Luiz, então, que é um curso bem personalizado. Luiz, eu queria que tu falasse um pouquinho mais dele com relação ao conteúdo que vai ser abordado, a programação. Certo. Antes disso, eu compartilhei com vocês um link ali que eu produzi, onde tem ali alguns recursos, né, uma lista de locais e recursos. Vocês me desculpem, a maioria desses locais é na língua inglesa, mas tem o tradutor do Google e tem ali algumas ferramentas bem interessantes. Se vocês não utilizaram, vocês podem utilizar o link está ali, vou colocar aqui de novo. Bom, nesse mundo ressignificado, algumas necessidades apareceram e a gente viu que essa questão da nossa visão e da nossa experiência, afinal de contas, eu devo ter mais de 25 anos trabalhando como facilitador de tecnologias digitais e de processos de ensino e aprendizado mediado por tecnologias digitais. Então, a gente resolveu oferecer um curso, eu não gosto desse nome, já vou dizer por quê, né? Que é um curso que vai ter uma restrição de participantes, porque ele vai ser totalmente mediado por metodologias ativas. Ou seja, eu já criei uma trilha de aprendizado para esse curso. Na realidade, é um curso dividido em 3 partes. Uma parte que é um módulo mais teórico. Por que esse módulo mais teórico? Porque o professor precisa saber qual é o lugar pedagógico onde ele está. Ou seja, por que as tecnologias digitais de informação e comunicação estão provando ou estão demonstrando até então a sua eficácia? Porque existe um lugar pedagógico para isso. E esse lugar pedagógico ele pode transitar por vários estudiosos. E vocês já conhecem alguns, tenho certeza. Então, essa primeira parte do curso, ela coloca esse docente, vai procurar colocar esse docente no seu lugar pedagógico. Então, na trilha, eu vou sugerir alguns autores e pensadores que eu entendo que nos vão levar para esse lugar. Como ele é um curso baseado em metodologias ativas, ou seja, não é instrucional, pessoal. O nome disso seria mentoria. Os alunos do grupo que não vão passar de 15, nós não vamos fazer esta mentoria, curso, para mais de 15, porque senão a gente não consegue compilar e aglutinar os saberes, vão construir uma jornada que vai ser, primeiro, uma jornada teórica, onde nós vamos nos localizar. Nossa, eu descobri que eu sou sócio-interacionista, e eu sempre fui. Nossa, eu descobri que eu sou construcionista, e sempre fui. Nossa, eu descobri que eu sou behaviorista, e sempre fui.
né? Enfim, depois desse módulo mais teórico, nós teremos um módulo que é essencialmente dedicado ao planejamento do uso de tecnologias digitais. Ou seja, depois de criado esse substrato teórico, onde eu vou estar consciente do meu locus, do meu lugar, eu vou construir, e aí é uma metodologia que eu sugiro, o meu planejamento visando o uso de tecnologias digitais. E pode ser que nesse planejamento também abarque outros tipos de tecnologias, tipo massinha de modelar, não sei. E depois deste módulo, que é um módulo de planejamento, nós vamos ter um módulo de mão na massa. Nós vamos utilizar as necessidades do docente, e cada um deles vai colocar a sua necessidade para o grupo, e o grupo vai ajudá-lo com todos os saberes a compor uma atividade que, no ideal, seria uma atividade para ser aplicada com seus docentes de verdade. Ou seja, como eu disse, não é instrucionista, ele é baseado totalmente em metodologias ativas, afinal de contas, eu sou daqueles que pratico aquilo que eu acredito, ou pelo menos procuro praticar aquilo que eu acredito, e eu não acredito em instrução mais, eu acredito em construção, em uma construção baseada na instrução, porque eu vou ter que dizer, ó, clica aqui, clica ali, faz isso, a gente precisa saber da ferramenta, né? Mas isso tudo vai estar presente. Então, convido a todos e todas que quiserem participar desse curso, né? Estamos aí já configurando um ambiente virtual de aprendizagem, o encontro vai ser semanal, porque a gente está fazendo muita coisa e a gente precisa pensar sobre isso, precisa pensar nessa construção, e acredito que vai ser muito valoroso, vai ter muito valor para nós, colegas e os colegas docentes, em poder dividir esses valores. Eu acho que o final das contas, lá do terceiro módulo, para quem fizer os 3 módulos, vai ser muito, vai agregar valor aos saberes do docente. E vai trazer mais dúvidas, podem se preparar para isso também. Uhum. Mas legal, vai colocar o pessoal à prova, e é muito prático, né, Luiz? Além todo esse embasamento, claro, e alicerçado nessa parte teórica, também sim, a gente vai ter aí muita ferramenta de aplicabilidade, né, no seu trabalho. Então, repensar novas formas aí do ensino. Muito obrigada aí, Luiz, por ter esclarecido como é que vai ser todo esse curso que vai ser lançado amanhã. Já vou colocar, então, para vocês aqui, acrescentando, né, além do que o Luiz falou, nós temos 15 vagas somente, né, é um curso bem exclusivo. Eu quero que, se vocês quiserem aqui colocar no chat quem tem interesse, a gente já vai entrar em contato para vocês para esclarecer um pouquinho mais aí, passar o conteúdo programático, valores e tudo mais. O pessoal da nossa equipe aqui vai entrar em contato com vocês. Então, registrem aqui o interesse, quem tiver, porque é uma coisa única aí, né, Luiz? Olha, eu vou deixar para ti as palavras finais. Palavra, até para isso. As palavras finais. Bom, as palavras finais vão ser muito parecidas com as minhas palavras finais na última live, né? Eu me solidarizo com todos os colegas docentes, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Onde fomos abalroados por essa pandemia, onde fomos empurrados para um campo de saber onde a maioria de nós não dominava, ou não domina, ou não dominava, e a gente precisa agora, mais do que nunca, entender, como eu disse antes, qual é o nosso lugar pedagógico disso, qual é a validade disso que a gente está praticando, né? E tentar construir um processo de ensino-aprendizagem que, embora nós estejamos isolados por esse meio frio e dependendo das malditas operadoras de internet, que a gente consiga construir um processo de ensino-aprendizagem. E como eu disse, vou repetir, é o amor pela docência. O amor pela docência faz com que professores deem aula em casas de sapé, faz com que professores deem aula em qualquer ambiente e em qualquer circunstância. É por isso que eu disse, de novo, enfatizando a resposta ali,
Só vai sobreviver a esta pandemia o docente, e vai sobreviver com muitos ferimentos, porque a guerra é dura, aquele que ama o que está fazendo. Aquele ou aquela que ama o que está fazendo. E a gente, dentro do possível, dentro dos nossos saberes, que são limitados, e cada vez mais que a gente estuda, a gente se sente cada vez mais limitado, porque tem muita coisa para saber. Por isso que eu digo, nós vamos interseccionar os nossos saberes. Seja nesse curso, seja em qualquer outro lugar. Colegas, interseccionem os seus saberes. Não desprezem saber algum. Todos os saberes são necessários para esse momento. Todos. Até para a gente poder selecionar aqueles que nos interessam ou não. Evidentemente que a Terra não é plana. Obrigada, Luiz. Então, gente, a gente encerra aqui. Me despeço de vocês desejando um feliz Natal, final de domingo. Feliz final de domingo e um excelente início de semana a todos. Um grande abraço. Eu coloquei aqui no chat até, se vocês então quiserem nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram é @decidecursos, decide sem o primeiro E, e a gente vai estar sempre trazendo algumas novidades e alguns conteúdos para vocês ali. Tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigada pela presença. Um beijo grande, um beijo no coração. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos e todas que tiveram aí, deram esse seu tempo precioso para a gente. Espero que a gente tenha contribuído para alguma novidade, ou pelo menos para dar aquela força que todo mundo precisa nesse momento. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada pela tua presença. Tchau, tchau. Boa noite. Cuidem-se. Fiquem em casa, por favor. Não saiam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.